No cemitério de favoritos havia uma cova preparada para o Paris Saint-Germain. Eu prometi, ó. Eu falei, se ganhar do PSG, eu não sei nem o que eu faço. Acho que eu vou fazer um vídeo rodando a camisa. Aqui está, que vitória épica, histórica do glorioso. Que pariu que o Botafogo fez ontem. Porra! Meu Deus do céu, eu não prometi vídeo tirando camisa não, tá? Eu prometi rodando uma camisa, o que não significava que eu estaria sem uma outra camisa, tá? Mas tá feito. Não foi uma promessa, foi mais uma figura de linguagem. Mas já que vocês ficaram, tem que fazer o vídeo, tem que rodar a camisa do vídeo. Tá bom, está rodada a camisa no vídeo, como dito ontem. Dá o like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vambora! Rumo a 370 mil inscritos por aqui. Imagina você ontem, lá no Rose Bowl, com um inglês fluente, comemorando a vitória do Fogão, abraçando John Textor, imagina? É o seguinte, o método BWay está transformando vidas. Com o inglês, você ganha outras oportunidades de viagem, de carreira. E eu estava fazendo as contas. Você sabe quanto está custando o método BWay? R$29 por mês. Pelo amor de Deus, você não paga um lanche no fast food. R$29 por mês para você aprender inglês com o método mais bem avaliado da internet, para você receber um plano de estudos personalizado. Você sabia que tem isso no método BWay? E para concorrer a uma camisa do seu time, você pode, se for um dos sorteados, tá valendo nesse mês, no meu link, ganhar a camisa. Pode ser a camisa do Glorioso. Você diz qual é a camisa, se você ganhar o sorteio, a gente manda para você. O link está na descrição, está no primeiro comentário desse vídeo. Corre, porque já estamos entrando nos últimos dias dessa promoção com o sorteio, com esse preço, método BWay, para você aprender inglês. Muito bem. Olha, rapaz, eu ainda estou impactado, sério. Eu ia fazer o vídeo ontem, já depois do jogo, no meio da madrugada. Falei, não, eu vou cometer excessos. Se eu fizer esse vídeo agora, no calor da emoção, na adrenalina, cometerei excessos, como, por exemplo, no pós-jogo da semifinal contra o Peñarol ano passado. E aí eu refleti um pouco melhor, falei, não, vamos deixar para amanhã de sexta-feira, né, baixando a temperatura, agora são 7h44 da manhã, quando eu estou gravando o vídeo, eu acho melhor, né? Eu acho mais prudente. Porém, ainda estou impactado, estupefato, eu diria, com o que vi ontem. Porque, gente, não adianta se chegar agora e vir com esse papo. Ah, a imprensa disse que o Botafogo iria perder para o Paris Saint-Germain. E agora, hein? Onde está seu Deus agora? Galera, era o palpite, e um parêntese aqui, palpite, cara, não é garantia de nada. É um mero palpite, né? Pode dar certo, pode não dar certo. É palavra jogada ao vento, é palpite. Mas voltando. Era uma previsão coerente, óbvia até. Fazia todo sentido. Nós estamos falando do melhor time do mundo na atualidade, de um cofre sem fundo, dinheiro assim, jorrando, campeão da Champions League, vivendo um momento mágico. Meu Deus do céu, qual era a dificuldade em dar esse palpite? Qual era a falta de lógica, a irracionalidade a dar esse palpite? Nenhuma. Eu dei esse palpite, me perguntaram ontem no de placa, quanto vai ser o jogo, Jorge? Eu olhei, respirei, falei 3-0 para os caras e eu estou satisfeito se for. É isso. E muita gente que hoje está aí, você falou, muita gente achava a mesma coisa. Mas enfim, a gente já sabe como é a vagabundagem na internet, né? Ela tá por aí, não tem muito o que fazer, é só você ir eliminando os caras, deixa eles falando sozinho. Outros você responde, deixa ele passar uma vergonha, dá uma exposição no cara e a vida segue. O que o Botafogo apresentou ontem, em termos de concentração, execução, e aí é um conceito, é uma maneira de ver futebol da qual eu faço parte, assim, eu compartilho. O jogar bem. Pô, o que dá para dizer? Vamos lá, vamos olhar os números aqui do Flash Score, eu já deixei aberto aqui para facilitar, ó.
O Botafogo teve apenas 25% de posse de bola, ok? Contra 75% do Paris Saint-Germain. O Botafogo teve apenas 4 finalizações. Ele finalizou 4 vezes menos que o Paris Saint-Germain no jogo. O Botafogo teve uma chance clara no jogo e fez a sua chance clara. Aí você vai me perguntar, o Botafogo jogou bem? Isso é jogar bem ou é jogar mal? Eu vou te responder depois de indicar a você o Flash Score, esse app completo que eu uso para as minhas análises, que acompanha a Copa do Mundo de Clubes, placar ao vivo, estatísticas em tempo real, a classificação atualizada segunda-feira na última rodada. Muito importante você ter a classificação ao vivo. Cada gol vai mudando, vai mexendo, o Botafogo tá passando em primeiro, tá passando em segundo, você vai vendo tudo pelo Flash Score. Link na descrição do vídeo, ou também você vai direto na lojinha de aplicativos da Apple, na lojinha de aplicativos do Android e baixa o Flash Score, é a minha dica para você. Aí eu te respondo, jogou bem ou jogou mal? Jogou muito bem dentro da sua proposta. Porque a proposta do Botafogo não era dominar o Paris Saint-Germain, não era ter mais posse de bola. Por quê, Jorge? É porque ele não quis? É porque ele não conseguiria. Aí nós sempre estamos entre o ideal e o possível na vida, né? Ele não conseguiria ser um time dominante contra um PSG que tecnicamente é melhor do que ele, que fisicamente, que em termos de rotação está num nível diferente hoje no futebol europeu. Ele não conseguiria. Então, você olha para os adversários, entende a limitação que você tem diante dele e arma uma estratégia para driblar isso. E foi o que o Botafogo fez ontem. E qual foi a estratégia? A estratégia foi se fechar sem a posse de bola, proteger a entrada da sua área, evitar que o John sofresse um bombardeio. Quando o Kvaratskhelia chuta aquela primeira bola com 1 minuto de jogo, muita gente pensa, lá vem o bombardeio. Hoje, coitado do John, vai ter que fazer milagre. Depois disso, quantas defesas difíceis o John fez no jogo? Por quê? Porque o Barbosa e o Jair não deixavam a bola chegar, porque o Vitinho e o Alex Telles fechavam as laterais e o Vitinho passou a ter a ajuda do Alan, que veio deslocado aqui para o lado direito, e aí o Kvaratskhelia e o Mailu já não tiveram tanta liberdade assim como nos primeiros minutos do jogo, porque Gregore e Marlon Freitas, cara, a partida do Gregore, meu Deus do céu, foram leões no combate, leões. Então, essa estratégia deu certo. E, para ganhar o jogo, para se defender e não perder e não tomar um bombardeio do PSG, a parte da estratégia era essa. Qual era a outra parte da estratégia? Você vai ter uma bola, provavelmente. Ou uma bola esticada, ou um passe em profundidade, ou um lance de bola parada. Provavelmente, num jogo como esse, você vai ter uma bola. E quando você tiver essa bola, você não pode desperdiçar. Foi exatamente o que aconteceu quando o Arthur dá o bote do meio-campo, o Savarino faz o lançamento, o Igor Jesus sozinho vai contra os 2 zagueiros, chuta, a bola dá uma leve desviada do pátio, entra 1-0. Isso foi o que o Botafogo fez. Agora, uma estratégia como essa requer um nível de concentração, foco, empenho, uma coisa assim descomunal. Eu fico imaginando não só o desgaste físico, porque esse é óbvio, o desgaste mental, assim, pós-jogo, claro, tem o sabor da vitória, que é maravilhoso, mas, cara, você jogar, quando a gente fala de times que estão em fim de temporada, por exemplo, independentemente da quantidade de jogos, claro, aqui no Brasil é um absurdo, o Botafogo ano passado bateu quase 80 jogos, é uma loucura. Mas, além disso, você tem que botar na conta o deslocamento, as viagens, no Brasil se viaja muito, temperatura, gramado, rotina de treinos, distância da família, os caras ficam mais concentrados, o cara dorme no quarto mais vezes com um companheiro de time do que com a esposa. E você tem que colocar esse desgaste mental dos jogos, da pressão, da cobrança, do teu nível máximo de acerto que você tem que ter num jogo como esse. Você não pode errar, você tem que estar atento a todos os detalhes, você tem que estar ligado o tempo todo. Na hora que baixa essa adrenalina, eu imagino o nível de cansaço que isso deve dar nos caras, porque jogar como o Botafogo jogou ontem, você tem menos posse. Quem está se desgastando é o time que está correndo com a bola, o time que está se defendendo também, porque ele tem que correr atrás de quem está com a bola. E foi o Botafogo ontem. E o Botafogo foi
impecável na execução dessa proposta. Foi um absurdo o que o Botafogo jogou dentro daquilo que era possível jogar. Ah, mas tá vendo, jogou por uma bola. O Inter, que ganhou do Barcelona, jogou por uma bola. O São Paulo, contra o Liverpool, precisou de um monte de milagre do Rogério Ceni e o Mineiro teve uma bola, pum, caixa. Qual é a novidade disso? Nós temos orçamentos muito menores do que eles. O Corinthians contra o Chelsea não jogou por uma bola. O Corinthians conseguiu, né? Não era um Chelsea do nível desse PSG, mas o Corinthians conseguiu jogar um pouco mais. Mas teve a bola do jogo, foi lá, pum, caixa. Tinha sido o último brasileiro a vencer um europeu. Desde 2012 isso não acontecia, uma barreira histórica que o Botafogo quebrou ontem. O panorama é sempre difícil contra esses times, porque por mais que o Mundial esteja mostrando que a gente consegue competir com o futebol europeu de alguma maneira, por mais que na história nós tenhamos equipes que ganharam dos europeus, ainda estamos distantes, principalmente no aspecto financeiro. O Paris Saint-Germain, no meio do ano, pagou 100 milhões de euros no Kvaratskhelia, no meio da temporada, né, início desse ano. Um cara que chegou para resolver e foi fundamental para o título francês, para o título da Champions. Nós não temos condição de pagar 100 milhões de euros em ninguém. De euros. Nós não temos. Não temos. Nós não temos o cofre do Catar que tem o Paris Saint-Germain. Não temos. Temos o Textor aí, que é o investidor, que é bilionário, mas não tem a grana que os sheiks lá têm, que os caras do Manchester City têm. Não tem. Nenhum clube brasileiro aqui arrecada o que o Real Madrid arrecada, por exemplo, maior clube do mundo. Então, essa distância sempre existiu. E o que tem acontecido? Ou a gente ganha deles muito apertado, ou a gente acaba perdendo e, em alguns casos, até tomando goleada. O Santos tomou 4 do Barcelona, o Fluminense tomou 4 do Manchester City, tentando jogar. Acho que o Fluminense foi muito digno. O Santos não, o Santos foi papelão. O Fluminense até foi digno, jogou dentro da proposta do Diniz, né? Tentou ter a posse de bola, trocar passes, tentou envolver, conseguiu isso em raros momentos do jogo, mas, pô, é uma disparidade muito grande. Então, para você conseguir reduzir essa distância, aí, meu amigo, aí vai ter que ser no heroísmo. O que o Botafogo fez ontem foi heróico. Por que tanta gente se comoveu ontem? Por que eu vi tantos até torcedores de outros times? Caramba, impressionante o que o Botafogo fez, me peguei aqui até torcendo. Porque você se comove com a história daquele que tem menos recurso, menos ferramenta, que não é o favorito, que dentro de uma lógica vai ser goleado, vai ser atropelado, e ele vai lá e subverte essa lógica. Aí você fala, nossa, que coisa incrível, né? Que coisa bonita. O heroísmo é algo bonito. E esse elenco tem se notabilizado por noites heróicas. Eu acho, inclusive, que o que ocorreu ontem no Rose Bowl, em termos de heroísmo, se assemelha demais ao que ocorreu no 30 de novembro de 2024, no maior dia da história do Botafogo, que foi a conquista no Monumental de Nunes. Se assemelha muito ao nível de dificuldade, entrega, superação de limites que o time precisou mostrar, lá tendo um jogador expulso com 30 segundos. E ontem, enfrentando o melhor time do mundo. Ah, mas os caras não tinham o Dembélé, o Fabian Ruiz e o Nuno Mendes ficaram no banco. Isso é uma verdade da qual não podemos escapar. Em compensação, o Doué estava em campo, o Pátio estava em campo, o Donnarumma estava em campo, o Kvaratskhelia estava em campo. Assim, grande parte do time titular do Paris Saint-Germain estava em campo. E, aliás, sobre o Doué, e aí sobre o nível de concentração que o Botafogo mostrou, em 2 momentos do jogo, o Doué tentou ali fazer um rolinho, dar uma pisada na bola, dar uma girada, e eu fiquei com a sensação de que, além de ser recurso, acho que o Doué quis também ver se desestabilizava o time do Botafogo de alguma maneira, dar uma entrada na mente, porque geralmente ninguém gosta desse tipo de lance, principalmente a gente que é sul-americano, o sangue sobe, dá uma enquadrada dos caras, dá um pontapé, toma um amarelo, vira uma treta, vira uma discussão e o time pode dar uma dispersada no jogo. O Botafogo não entrou nessa pilha. Em momento algum, você vai tentar fazer aí a tua gracinha? Tá bom, eu vou continuar fazendo o meu jogo. Eu não vou sair, o Botafogo não saiu 1 milímetro do plano que ele traçou para o jogo. 1 milímetro. Nada
Nada fora do script aconteceu no jogo de ontem, nem isso. Não tem pilha. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, anulando, marcando, tirando bola, cortando bola pelo alto, despachando bola por baixo, né, apostando em lançamento. Sem dar pontapé. Ninguém vai poder dizer que o Botafogo baixou a porrada no Paris Saint-Germain. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, isso precisa ficar claro. Eu estava tentando até achar esse número aqui. Foram 15 faltas do Botafogo e 11 do Paris Saint-Germain. Foi igual nesse aspecto o jogo. O Botafogo não baixou o porrete, não fez antijogo para ganhar do Paris Saint-Germain. O Botafogo não ficou caído no campo fazendo cera. O Botafogo não ganhou do campeão da América picotando o jogo, travando o jogo, sem querer jogar, deixando o tempo correr. Não, o Botafogo não fez isso. O Botafogo ganhou o jogo naquilo roxo. Vamos aguentar a pressão, vamos sofrer e vamos embora. E aqui os caras não vão passar, e a bola não vai entrar, e aqui os caras não vão se criar, e é isso mesmo, e acabou, irmão. E acabou. Barbosa e Jair. Barbosa, a gente fala muito do Botafogo do ano passado, que é campeão do talento do Savarino, que para mim, inclusive, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter sido oficialmente eleito. A gente fala do poder de fogo do Igor Jesus. A gente fala do Almada e do Luiz Henrique, que foram desequilibrantes, e tudo isso é verdade. Mas o Botafogo também só foi campeão ano passado das coisas que foi, porque tinha, por exemplo, Barbosa e Bastos lá atrás, que foram a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro ano passado. E o que o Barbosa jogou ontem, o que o Barbosa... Olha, o Barbosa tem momentos assim de chuvas e trovoadas, sabe? Tem momentos em que o caldo engrossa, a gente sabe, né? Agora, o Barbosa em jogo grande, o Barbosa assim, Barbosa, hoje é a Vera, irmão. Hoje é para fazer história. Hoje você vai ter que ser herói. Beleza, chefe, tamo junto. O que o Barbosa faz em jogo grande é sacanagem. Ontem, de novo, se impondo, ganhando duelos, sim, mostrando frieza para jogar. Ele e o Jair ontem, impecáveis, os zagueiros do Botafogo ontem. Vou ressaltar aqui, vou destacar de novo, partidaça do seu Gregory. Partidaça. Alain, um acerto de estratégia do Renato Paiva. Povoan, ele domingo errou. Domingo ele errou, principalmente com as substituições no segundo tempo. Vê se ontem, lembra que eu falei aqui? Na segunda, falei, galera, ótimo contratar Arthur Cabral e Correia. Ótimo, excelente. Pôde inscrevê-los no Mundial? Deu tempo? Leva. Se precisar, tudo bem. Se precisar. Eles ainda não têm entrosamento, eles ainda não têm ritmo, estão voltando, etc. Entraram mal no domingo. As alterações do Renato Paiva no domingo foram desastrosas. E ele mesmo reconheceu isso. Falou para o grupo no vestiário, eu fiz cagada. Falou isso no domingo. Ontem, o Paiva foi perfeito na estratégia para o jogo, na escalação para o jogo, não apostou dos dois atacantes, não era dia para isso, encheu o meio-campo, colocou mais presença de marcação no meio-campo com o Alain, era o dia para isso, Savarino jogando mais ou menos na dele, é isso. Ontem o Renato Paiva acertou na estratégia, não errou nas substituições. O Montoro é bola, hein? O moleque é bola, hein? Teve um lance do segundo tempo que ele deu uma rabiscada, é bola. É jovem, vai se adaptar, vai se integrar, mas o que eu tinha ouvido antes de chegar, eu não sei se vai dar certo, gente, só estou dizendo que ele é talentoso, tá? Não estou traçando conceito definitivo algum aqui, que fique claro, né? Porque, enfim, sabe como é, né? Não quero ser grosseiro, né? Mas é difícil, né? É muito difícil, realmente é muito difícil. Mas ele é talentoso. Agora vamos ver se vai se firmar e tal. O contexto do futebol brasileiro é muito duro, mas é talentoso. Gostei da primeira amostra, apesar de curta. Então ontem Renato Paiva acertou do início ao fim. O Cuiabano entrou no lugar do Alex Telles, se renova o fôlego ali na marcação pelo lado esquerdo e entrou bem. O nível do time não caiu com as mudanças. Se manteve o nível de... Porque a minha preocupação era essa, o time está numa rotação tão alta, assim, de concentração, de energia, de acerto. Meu medo é chegar alguém do banco que puxe isso para baixo. Não aconteceu. O Botafogo foi perfeito e o Renato Paiva também.
ontem também, a Paiva, o que é de Paiva. Eu acho que o trabalho do Paiva teve muitos sobressaltos, principalmente no início, continuou tendo algumas dificuldades nos jogos recentes, mas convenhamos, ontem essa vitória também está na conta do técnico do Botafogo. Também está na conta do Vitinho, por exemplo, que segurou a onda. Teve momentos em que ele sofreu com o Kvaratskhelia vindo para cima dele? Teve. A partir do momento que ele recebeu a ajuda do Alan por ali, acabou, meu irmão. Vitinho fez uma partidaça. Marlon, acho que já falei. Assim, todo mundo, cara. Todo mundo. O Arthur, que pô, as pernas acabaram pro Arthur no segundo tempo, mas tentou. O Savarino, estava até vendo o jogo, conversando com meu filho no WhatsApp. O Savarino, ele é um cara com uma capacidade de desequilibrar. Isso nos perdeu. Tanto que o lançamento, a bola do jogo, é uma enfiada em profundidade para o Igor Jesus do Savarino depois de um bote do Arthur. Eu ainda acho que tem alguma questão física com o Savarino. Ele não está conseguindo ser tão intenso como foi no ano passado. Mas ainda assim, cara, é uma qualidade da qual não se abre mão. Eu não defendi em momento algum da temporada barrar o Savarino. Apesar de entender que ele não está entregando no nível que entregou no ano passado. Mas a bola do jogo começa com um passe dele, com um lançamento dele, com a qualidade enorme que esse cara tem. E o Igor Jesus, amigo, o que nós vamos falar do Igor Jesus? Vocês têm visto o Igor Jesus jogar de março para cá? Aí eu preciso falar com uma galera que vai lá e escreve os seus conceitos imutáveis do alto das suas sabedorias e que talvez não assistem futebol, ou sei lá, ou deixam o clubismo falar mais alto. Amigão, o que o Igor Jesus está jogando nesse ano, já terminou muito bem ano passado, né? Terminou salvando a seleção brasileira ano passado de vexames, né? Fazendo gol importante com a camisa da seleção e eliminatória, titular e tal. Mas o que o Igor Jesus está jogando de março para cá, o Igor Jesus está saindo do Botafogo no seu auge, no seu melhor momento da carreira e com a camisa do Botafogo. O Igor Jesus de 2025 joga mais do que o Igor Jesus campeão da América e campeão brasileiro de 2024. O Igor Jesus não deixa de brigar por uma bola. Não desiste de uma bola, incomoda os zagueiros o tempo todo, escora, faz pivô, clareia o jogo, parte em velocidade, confunde marcação, pisa na área, volta para dar combate no meio-campo. É um monstro de jogador hoje o Igor Jesus. O que ele se tornou, o que ele virou no Botafogo é uma monstruosidade. Tem treinador que consegue trabalhar bem, gosta de trabalhar, mas com o cara fixo de área. Tem treinador que se encanta com o cara que consegue ter a presença diária e te dá essa intensidade, essa pressão. O Igor Jesus é esse jogador. Não à toa, ele está indo jogar na Premier League, onde essa característica ela é muito valorizada. Não necessariamente um cara que é só finalizador. Eu acho que, por exemplo, se você for olhar para o panorama de seleção brasileira, eu acho que o Pedro é um atacante com uma capacidade maior de finalização, de conclusão, de definição de jogadas. Eu acho que ele tem mais recurso que o Igor Jesus para finalizar lances. Porém, o Igor Jesus te dá mais alternativas de jogo como atacante, que o Pedro não consegue, em termos de mobilidade e intensidade. E também com o poder de finalização que o Igor Jesus tem mostrado, tem aprimorado e tem evoluído. Então, eu acho que setembro está chegando aí, né, seu Ancelotti? O senhor já foi ver o Igor Jesus no estádio e viu uma das maiores noites do Igor Jesus com essa camisa do Botafogo, na reta final da Libertadores. Ele agora vai bater na Premier League, vai estar num nível de enfrentamento ainda mais alto. Se ele mantiver isso aí até setembro, desculpa, não tem como deixar o Igor Jesus fora da próxima convocação, ok? Se ele mantiver o nível que está atuando hoje. O Pedro ainda está num momento de retomada, eu não sei como vai ser até setembro, ele teve um LCA, porém ele já voltou há 2 meses e meio, acho que já está na hora de dar uma virada, assim, de pelo menos iniciar um segundo passo dessa recuperação. O Richarlison foi muito mal nessa data FIFA e eu tenho mais motivos para acreditar que em setembro o Igor Jesus vai estar num nível alto do que achar que o Richarlison, sabe, o Igor Jesus é manter o que ele vem jogando hoje. O Richarlison é sair de um ponto A para um ponto G, F, H.
Difícil, né? Porra, ponto G é sacanagem. É difícil, né? É mais difícil, é mais caminho para percorrer. Então, né? Com todo respeito aí, ô professor Ancelotti, setembro acho que só vai ter que chamar um homem, hein? Vai ter que chamar. Que coisa inacreditável o que o Igor Jesus está jogando. Que monstruosidade de atacante o Botafogo tem hoje. Então, meu amigo, o Botafogo vai a 6 pontos no grupo, do grupo da morte, meu Deus do céu, do grupo que você olhava e falava, pobre Botafogo. Coitado do Botafogo, o Botafogo dá um azar, né, cara? Ele vai pegar logo o grupo com PSG e Atlético de Madrid, o único que pegou 2 europeus do grupo, o único dos brasileiros. Meu Deus, que desgraça. Amigão, quem tá emparedado nesse momento é o Atlético de Madrid, o Botafogo vai jogar pelo empate. Até perdendo ele pode classificar, mas melhor não contar com isso. Ele vai jogar pelo empate. Agora, uma coisa a gente precisa dizer também. Ah, não ganhou nada. Parece que ganhou o Mundial. Não, não ganhou. O jogo não valia a taça. Era um jogo de segunda rodada de fase de grupos de Mundial. Para ganhar o Mundial ainda tem um longo caminho pela frente. Para ganhar o Mundial ainda tem mais 5 jogos. Você tem que passar pela primeira fase, pelo Atlético de Madrid segunda-feira, aí você tem oitavas, quartas, semi e a final do campeonato. Um longo caminho. Agora, a vitória tem esse sabor assim para o Botafogo, de uma conquista para a história do futebol brasileiro. A comemoração de ontem, eu acho inclusive que ela foi até menor do que deveria ter sido. De verdade mesmo. O Botafogo derrubou um gigante, porra. Não que o Botafogo não seja, mas globalmente, em termos de orçamento, grana, poderio, não dá. O Botafogo não está no nível do Paris Saint-Germain e ele ganhou dos caras, irmão. Então é para comemorar. É uma epopeia, é um negócio assim inesquecível. Vamos lembrar, grandes vitórias do futebol brasileiro contra europeus. Você vai incluir essa aí. É óbvio, é óbvio. Então quando hoje todo mundo vai exaltar o Botafogo, todo mundo vai festejar o Botafogo. Não é que, vocês se empolgam muito, é campeão antes da hora, ganhou o troféu segunda rodada do Mundial. Bom, eu não estou tratando nesses termos, não ganhou nada ainda, realmente, não ganhou nada. Mas olha, ganhou do campeão da Champions. A sequência de resultados do PSG, 5-0, estou até colocando aí. Pô, essa imagem aí, botafoguense, ela pode ser plano de fundo aí do seu celular, capa do seu notebook, MacBook, bota aí com papel de parede. Porra, olha isso aí, cara. Sequência do Paris Saint-Germain, 5-0 de uma final de Liga dos Campeões. 4-0 de uma estreia de Mundial contra a Inter de Milão e Atlético de Madrid. Só que ontem era o Botafogo no caminho. Era o campeão da América. PSG 0, Botafogo 1. Cara, o Botafogo é um clube inacreditável. E aí não tem como, e eu vivo o Botafogo há tanto tempo como vocês sabem, não tem como não lembrar do que esse clube estava vivendo. Esse clube, 4, 5 anos atrás, estava na segunda divisão. Esse clube, em 2021, pode ser, foram fazer uma penhora nas contas do clube para quitar ali parcelas vencidas do Igor Rabelo. Aí foram lá achar o dinheiro nas contas do Botafogo. Tinham R$33 nas contas do Botafogo. A dívida era de milhões. Aí foram lá, isso foi 2019, foi 2021 não, foi até mais tempo, 2019. Uma empresa que tinha valores a receber lá da história do Igor Rabelo, foi lá, processou o Botafogo, aí penhora. Pum, vamos lá pegar o dinheiro da conta que está do Botafogo para pagar isso aí. Quando encontraram, tinha R$33. R$33. Era o que o Botafogo tinha na conta bancária. Aí o juiz olhou e falou, não vamos nem... Para que nós vamos bloquear isso aqui? A dívida era de 2.800.000, quase 3 milhões. Nós vamos bloquear isso aqui para quê? Tá bom, retira o bloqueio aí. Vai bloquear R$33. Deixa os R$33 aí pro Botafogo pagar o almoço, coitado. Era isso que o Botafogo vivia há 4, 5 anos atrás. Olha onde está o Botafogo hoje. Campeão da América, tricampeão brasileiro, ganhando do campeão da Champions num Mundial de Clubes. A história do Botafogo é digna de filme.
Digna de filme. Parabéns, cara. Parabéns ao torcedor do Botafogo. Esse aí, e eu vivi isso de perto, né? Vivi isso de perto. Morando no Rio até 2018, frequentando o Newton Santos com meu filho e continuando a acompanhar aqui de São Paulo à distância. Irmão, esse torcedor aí, pensa num torcedor que passou o pão que o diabo amassou, amigo. Foi esse aí. Foi o torcedor do Botafogo. O diabo amassou, cuspiu e fez cocô em cima. Era isso. E hoje, esse cara tá jogando o Mundial de Clubes e ganhando o Paris Saint-Germain, do melhor Paris Saint-Germain da história, de todos os tempos. De um dos clubes mais poderosos em dinheiro do mundo, de todos os tempos. Acho que poucas vezes na história do futebol houve um clube tão poderoso de dinheiro, que jorrou tanto dinheiro do futebol, como o Paris Saint-Germain. O Botafogo, coitado, que tinha R$ 33 na conta, ganhou desses caras. Ganhou o jogo. E, de novo, sem fazer antijogo, sem dar pontapé, sem quebrar os caras, sem ficar gastando tempo. Não, ganhou jogando. Jogando. Dentro do que era possível jogar. Porra, amigo, isso é lindo de ver. Isso é lindo de ver. Parabéns ao Botafogo, parabéns ao botafoguense, não tem nada ganho, nem classificado o time está matematicamente, mas está perto disso. Mas, de qualquer forma, o que foi feito ontem, o que está sendo feito pelos brasileiros, a nossa participação brasileira nesse Mundial, ela já está gerando debates muito acalorados sobre as nossas condições, se a gente está tão atrasado assim em relação a europeus. Eu fiz um vídeo ontem explorando um pouco dessa temática, quem quiser pode acompanhar. E no final do Mundial de Clubes, pode ter certeza que esse debate vai crescer ainda mais. Talvez alguns conceitos tenham que ser realinhados, talvez, né? Mas eu me preocupo que a performance brasileira no Mundial, isolando os resultados de determinadas situações, de determinados contextos, distorça a análise e faça a gente se conformar com os erros que estão sendo cometidos no futebol brasileiro há muito tempo. Esse é um temor que eu tenho. Eu espero que não aconteça, eu torço muito para que não aconteça. Agora, até pegando uma carona nisso e no vídeo de ontem, para fechar mesmo, a gente precisa observar nuances nisso aí, né? Tem clube europeu que chega bem para o Mundial, tem clube que não chega, teve clube que chegou em crise, teve clube que chegou mais cansado, teve clube que chegou mais motivado, menos motivado, aí você tem que olhar para cada um. Tem clube chegando em início de trabalho, o Xabi Alonso acabou de estrear no Real Madrid, por exemplo, né? Um trabalho que vai recomeçar, né? Depois de uma temporada ruim, então você tem que olhar, como é que nós vamos olhar o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain entrou com tesão na competição. É inegável. Se você observa a postura do Paris Saint-Germain na estreia contra o Atlético de Madrid e ontem, desculpa, não dá para dizer que o Botafogo ganhou. Nesse caso, não dá, gente. Desculpa, não dá. Não dá para dizer que o Botafogo ganhou de um time desmotivado, de um time que não quis jogar o Mundial, de um time que entrou, tanto faz como tanto fez. Nesse caso, não dá. Você pode até dizer, pô, é o pior Porto da história. E é um dos piores da história, com certeza. Você pode até dizer, pô, o Dortmund não fez uma temporada maravilhosa, ficou 25 pontos atrás do campeão da Bundesliga, não tem o nível do Paris Saint-Germain. Tá bom, você pode dizer. O que mais? Ah, o Real Madrid acabou de chegar, o Xabi Alonso fez um jogo. Tá, você pode dizer. A Inter de Milão perdeu o técnico, que era o pilar aí do que foi construído nos últimos anos, e perdeu vários jogadores, não é a mesma Inter. Tá, você pode dizer. Mas dizer, do PSG você não pode falar. Que o PSG entrou desmanchado, esfacelado, não tá nem aí para a competição. Pô, não. O PSG chegou voando, entrou voando, estreou voando e ontem perdeu para o Botafogo. Perdeu para o campeão da América, tentando fazer o seu jogo, tentando se impor, tentando jogar na sua proposta. Perdeu para o campeão da América e perdeu na bola. Épico o que foi feito ontem no Rose Bowl, no estádio do tetracampeonato. As lembranças por lá costumam ser boas pro futebol brasileiro. Você, botafoguense, que tá sem dormir, que tá virado, que tá mamado, pô, te entendo totalmente. É para isso mesmo, é para continuar comemorando fim de semana dentro. Até segunda-feira, irmão, até o Atlético de Madrid, tira a tua onda. Ganhamos do campeão da Champions, ganhamos do PSG. É isso aí. Parabéns, parabéns. Like no vídeo se você ficou até o final. Uma excelente sexta-feira de feriado prolongado para todo mundo.
Vamos ver o que o Flamengo faz aí contra o Chelsea, outro jogo que tá me gerando uma expectativa muito grande, assim, de nível de enfrentamento, né? De você ter. Vamos ver. O Chelsea, você pode falar a mesma coisa. O Chelsea, primeira rodada, mesma coisa que você tá usando para outros clubes, né? Chelsea na primeira rodada entrou para ganhar do LAFC, ó, na flauta, na manha. Numa preguiça, aí o LAFC começou a chegar 1, 2, 3 vezes. Opa! Deu ruim, vamos jogar? Ganhou o jogo, mas entrou numa flauta, que eu acho que eles não vão entrar hoje contra o Flamengo. É outro papo. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que vai dar um baita jogo. Talvez seja o tema do vídeo de amanhã. Se não cair nenhuma outra bomba do futebol, né? Provavelmente vamos repercutir isso aí amanhã. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta, juízo e tchau.